Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá bom? A tia hoje vai dar continuidade ao conteúdo de geometria. O conteúdo que a gente vai ver hoje são polígonos, tá? Mas antes de a gente ver polígonos, vamos retomar o que a gente viu na aula anterior? Na aula anterior, nós vimos sobre ângulos. Para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos corrigir a atividade que foi para casa. Essa atividade que foi para casa, ela é um estudo de ângulos, não é? Então, a gente vai entender, retomar, certo? Tirar dúvidas em relação a esse conteúdo antes de começar o conteúdo de polígonos. Vamos lá. Na página 270, questão 19, nós temos o seguinte: indique os ângulos e os respectivos lados. Eu preciso saber duas coisas em cada alternativa: o ângulo e os lados, tá certo? Na alternativa A, quem é o meu ângulo? O ângulo AOB. Gente, lembra que a tia falou sobre a importância de como indicar os entes geométricos, tá bom? O ângulo, eu tenho três letras, né? 3 pontos. Então, o ponto que fica no meio é o ponto do vértice do meu ângulo, tá certo? Então, se é o ponto O, como tá na figura, eu vou dizer ângulo AOB. Tia, e quem são os lados? Os lados de um ângulo são as semirretas. Olhem aqui, quem são as semirretas desse ângulo? A semirreta OA e a semirreta OB. Então, os lados são os lados OA e OB. Na alternativa B, eu tenho aí esse outro ângulo. Esse ângulo aí é o ângulo ABC. Notem que agora quem ficou no meio com acento circunflexo em cima foi o B, porque o B é o vértice do meu ângulo. E quem são os lados do meu ângulo? É as semirretas BA e a semirreta BC. Olha aí que fácil. Deu de lembrar um pouquinho do conteúdo? Vamos lá para a questão 20. A questão 20 é bem simples. Classifique os ângulos abaixo em agudo, obtuso, reto ou raso. Vamos relembrar. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. O que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. Então, qualquer ângulo que a abertura for menor que a abertura de um ângulo de 90 graus é um ângulo agudo. E o que é um ângulo obtuso? É quando ele é maior que 90 graus, tá bom? E quando é que ele é raso? Quando ele tem exatamente 180 graus, que é um ângulo de meia volta. Na alternativa A, como é que eu classifico esse ângulo? Esse ângulo ele é um ângulo raso, porque ele é um ângulo de meia volta, um ângulo de 180 graus. Então, o nome desse ângulo é ângulo raso. Na alternativa B, olhem aí, a abertura desse ângulo, ele é menor que a abertura de um ângulo de 90 graus, não é? Então, esse ângulo é chamado de ângulo agudo. E, por fim, na alternativa C, eu tenho um ângulo que é chamado, esse é muito fácil, é o ângulo reto. É aquele que lembra o canto de uma parede, não é isso? Vamos para a questão 21. A questão 21, ele diz o seguinte: observe a figura e indique o ângulo, o vértice do ângulo e as semirretas que formam um ângulo. Quem é esse ângulo? Como é que eu nomeio ele? Ângulo COD. O vértice é o vértice O. Logo, o O fica no meio, tá? O vértice do ângulo é o vértice O. E quem são as semirretas que formam esse ângulo? OC e OD. Gente, é muito fácil. E eu sei que vocês vão tirar de letra isso aí, ok? Questão 22. Agora essa aqui eu vou precisar que vocês utilizem o transferidor. Lembra aquele videozinho que a tia postou na aula anterior? Na aula gravada a tia colocou um vídeo bem legal mostrando como é que eu faço a medição de um ângulo com a nossa régua, que é chamada de transferidor, o instrumento transferidor. Tia, mas aqui nessas questões eu tenho duas réguas também, mas elas são formadas por ângulos. A primeira, a alternativa A, ele tem 3 ângulos, que são os 3 cantos da minha régua, tá? O primeiro, que é o lá de cima, ele é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Então, com o transferidor, você pode comprovar isso. E os outros 2 ângulos, um mede 30 graus e o outro 60 graus. Logo, nessa régua aí eu tenho 3 ângulos, um ângulo reto e 2 ângulos agudos, um de 30 e um de 60 graus.
Na alternativa B, eu também tenho outra régua, mas ele vai ter ângulos diferentes nessa régua aqui. Essas duas regras são chamadas de par de esquadros, a gente vai utilizar mais na frente, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os ângulos que eu tenho? O ângulo A, ou o primeiro ângulo, o ângulo de 90 graus, e os outros dois ângulos, eles são iguais. Quando vocês forem medir, vocês vão ver que são dois ângulos de 45 graus, tá bom? Mas para isso, eu quero que vocês utilizem o transferidor, tá certo? Questão 23. Observe as figuras e indique 3 ângulos diferentes em cada uma delas. Eita, tia! Muito fácil, gente. Olha, lembrando que mesmo que eu tenha alguma semirreta dentro de um ângulo, eu posso utilizar o ângulo de fora como um ângulo total, tá? Então, quem são os ângulos na alternativa A? Eu tenho o ângulo ABC, que é esse primeiro. Eu tenho o ângulo CBD, que é esse segundo. E se eu pegar do A até o D, eu tenho um terceiro ângulo, o ângulo ABD, tá bom? É bem simples. Tia, mas na alternativa B eu tenho um triângulo. Como é que eu vou fazer? Quem são os ângulos? Do mesmo jeito, cada vértice de triângulo tem um ângulo. Então, no primeiro que eu peguei RST, que é esse ângulo de cima. Depois, o ângulo de baixo, STR. E depois, o ângulo da lateral aqui, ó, que é o ângulo TRS. Todos os polígonos ou figuras geométricas, elas são formadas de ângulos, tá? Então, a gente tem que, se tiver os vértices com as letras, nós temos como nomear esses ângulos, ok? Questão 24. Na figura, há 2 ângulos retos, um agudo e um obtuso. Determine-os. Aqui, tia, eu preciso utilizar o transferidor. Se você tiver dúvida quanto à visualização da imagem, você pode utilizar. Se não, se você conseguiu identificar quais são os ângulos só pela abertura, você pode só nomear. Por exemplo, quem são os ângulos retos aqui? Eu tenho dois ângulos retos. Então, eu tenho o ângulo ABC, que é esse de cima, ó, ele é reto. E o lá de baixo, ADC, são 2 ângulos retos. Aí eu tenho esse ângulo bem aqui, ó, BCD. BCD, ele é um ângulo agudo. Olha a abertura dele é menor que um ângulo reto. E por último, eu tenho o meu ângulo obtuso, que é o ângulo BAD, que é esse da lateral aqui. Ele é bem maior do que um ângulo de 90 graus, a abertura dele é maior, então por isso que ele é um ângulo obtuso, ok? Questão 25. Observe a ilustração de uma sala de projeção. Olhem aí que legal. Com o transferidor, eu quero saber quais são as medidas dos ângulos AOB e AOB e OAB, tá? É AOB e OAB. São 2 ângulos diferentes. O ângulo AOB é esse ângulo amarelo aí, tá? Que tá pintado amarelo. E o OAB é esse ângulo lá de cima. Com o transferidor, a gente vê que o ângulo AOB, que é esse amarelo, mede 20 graus. E o ângulo OAB, ele mede 80 graus, tá bom? Mas isso é outra prática com o transferidor. Não podem deixar de utilizar o transferidor para fazer essas medições, ok? Vamos para a questão 26? Não, na questão 26 é só de construção. Então, eu quero que vocês treinem, tá bom? Essa questão 26, depois a tia vai passar direitinho para vocês poderem me devolver e a tia ver como é que está a construção de vocês, ok? Nós vamos começar o nosso conteúdo de polígonos agora. Tia, o que é um polígono? Não é uma figura geométrica? É uma figura geométrica. Mas antes de ver polígonos, vamos falar de linhas, tá? Existem 2 tipos de linha. As linhas curvas e as linhas poligonais. Qual é a diferença das linhas curvas e das linhas poligonais? O próprio nome já diz. Uma linha, quando é curva, ela tem uma curva. Ela tem alguma parte arredondada. E uma linha que é poligonal, ela não é curva. Ela é só formada por segmentos de reta, ok? Então, eu vou trabalhar especificamente as linhas poligonais. Olha esse quadro aqui. Existem 2 tipos de linhas poligonais. As abertas e as fechadas. As abertas são aquelas que a gente começa a desenhar e a gente termina sem voltar para o início, tá? E a gente ainda... E as fechadas, elas a gente começa e termina no mesmo ponto. Outro detalhe, ela ainda se subdivide em simples e não simples. Quando é que uma figura ela é simples, uma linha ela é simples? Quando ela é aberta sem cruzar, tá bom?
Já não simples, ela cruza em algum momento. Olha aí direitinho esse quadro. Vamos fazer um comparativo e ver o que são as linhas poligonais abertas, fechadas, como elas são simples e não simples, tá certo? E a partir daqui, quando a gente olha para esses 4 quadrinhos aqui, qual deles parece mais com um polígono? Será que essa primeira aqui? Ou a segunda, a terceira, a quarta? A quarta, não é? Então, para ser polígono, para ter a característica de polígono, eu posso dizer que ela tem que ser fechada e simples, não é isso? Então, vamos definir polígono. Polígono é a união de uma linha poligonal fechada, simples, ó, fechada, simples, e é poligonal, quer dizer que não há curvas com sua região interna. Então, o polígono é a união dessa linha com a região interna. Lembrando que a linha tem que ser poligonal, fechada e simples para ser polígono, ok? Vamos ver essas duas figuras. Eu tenho essa figura azul e a figura laranja. Uma delas é um polígono, a outra não é. Qual dessas duas figuras é um polígono? Exatamente, essa figura laranja. Mas por que a azul não é um polígono? Porque ela tem uma linha curva. Se tem uma linha curva, ela não é denominada polígono, tá certo? Pelo fato de ter uma linha curva. Deu de entender? A gente tem 2 tipos de polígonos também. Os que são chamados de polígono convexo e polígono não convexo. O polígono não convexo tem outro nome, que é chamado de côncavo, tá bom? O que é um polígono convexo? É quando eu posso desenhar uma reta dentro dele, um segmento de reta, e em nenhum momento esse segmento de reta vai ficar na parte externa da figura. Já no polígono côncavo, que é esse segundo aqui, que é o não convexo, a gente desenha uma linha e em algum momento uma parte dessa linha ela vai ficar para fora do meu segmento, ou do meu polígono, tá certo? Então, os dois são polígonos? São, só que um é convexo e o outro é não convexo. Vamos falar dos elementos de um polígono. O que um polígono pode ter? Vértice, lados, diagonais e ângulos internos e externos, tá? Então, eu tenho aqui essa figura. Esse eu tenho um quadrilátero, é uma figura de 4 lados, tá bom? E nesse polígono, se você olhar, eu tenho vértices, eu tenho lados, ângulos internos e diagonais. Vamos entender. Os lados são os segmentos que formam a figura. Então, quem são os meus 4 lados? AB, BC, CD e DA. Eu tenho 4 lados. E os vértices são os pontos de encontro dos lados. Então, eu tenho o vértice A, B, C e D. Quem são os ângulos internos? Lembra daquela questão do triângulo que a gente nomeou os ângulos dele? Pois é, o quadrilátero, ele também tem ângulos. Isso, no caso, são 4 ângulos, tá bom? Então, eu tenho o ângulo DAB, que é esse de baixo, ABC, BCD, CDA. Eu também tenho 4 ângulos. E eu tenho 2 diagonais, que são essas linhas internas ao meu polígono. Aí você pode perguntar, e tia, 4 lados, 4 vértices e 4 ângulos. Por que são 2 diagonais? Gente, o número de diagonais, ele não precisa ser igual ao número de ângulos, nem o número de lados. Mas para ser um polígono, mas geralmente ele tem o mesmo número de lados, vértices e ângulos, só não as diagonais, ok? Em outra aula a gente vai trabalhar especificamente o número de diagonais de um polígono, certo? Vamos falar de polígono regular. Tia, o que é um polígono regular? Para ser regular, um polígono ele tem que ter todos os lados com a mesma medida. Tem que ter todos os ângulos com a mesma medida. Aí sim ele é regular. Polígono regular é aquele que possui todos os lados com a mesma medida e os ângulos internos congruentes, que tem a mesma medida também, tá certo? Olha os exemplos que eu coloquei aqui. Coloquei um triângulo, um quadrado e um pentágono. Essas figuras, elas são polígonos regulares. Por quê? Porque as suas medidas são exatamente iguais. No triângulo, eu tenho 3 lados com a mesma medida. No quadrado, eu tenho 4 lados com a mesma medida. E no pentágono, eu tenho 5 lados com a mesma medida. Tia, mas existe pentágono que não é regular? Existe.
Basta que um lado tenha uma medida diferente para ele não ser regular, ok? A gente vai trabalhar na atividade de casa a página 280, tá bom? Eu quero que vocês leiam no livro de vocês a classificação dos polígonos quanto ao número de lados. Vou dar uns exemplos básicos, tá? Eu tenho o triângulo, ó, triângulo, 3 lados. Eu tenho o quadrilátero, 4 lados. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. E assim sucessivamente, tá bom? Então, vocês vão dar uma olhada nisso aí que a gente vai trabalhar em cima dos nomes dos polígonos. Gente, um abraço a todos. Treinem bastante, tá bom? Fiquem em casa e se cuidem. Beijão!